Graça e paz, amados irmãos. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para que nós possamos continuar com a mensagem de Salmos. 8 dias de Salmos que eu venho trazer no seu coração da parte de Deus. E eu tenho certeza que se você confiar em tudo aquilo que Deus tem falado através da tua palavra em Salmos, Deus vai cumprir na sua vida. Olha, eu quero trazer para você Salmos 91. Mas antes de eu trazer Salmos 91, eu quero falar com você, Sueli, que eu vou estar orando para o seu filho Pedro. Eu sei que você também está orando. E eu sei que tem mais pessoas orando pela vida dele. Eu não sei qual é a causa, mas o nosso Deus, ele sabe. Eu quero te falar, Sueli, que vale a pena pagar um preço pela vida dos nossos filhos. Muitas vezes, os nossos filhos dão brecha para o inimigo entrar e fazer uma arruaça com a vida deles. Mas só que Deus, ele nos colocou aqui para cuidar dos nossos filhos, para que nós possamos orar pela vida dos nossos filhos, interceder pela vida dos nossos filhos e não desistir dos nossos filhos. Eu tenho um filho que ele estava no tráfico. E todo mundo queria que eu desistisse dele, porque ele me fazia sofrer muito. Só que eu paguei um preço pela vida do meu filho. O Senhor Jesus Cristo, ele me deu sabedoria, me deu estratégia. Eu trabalhei em casa de família e o meu filho fez curso gratuito na UNG de cortar cabelo. Eu comprei passagem para o meu filho. Juntei 3 meses de aluguel num apartamento aqui na Europa, na Itália, para ele. Meu filho veio em novembro, creio que dia 5 de novembro, não recordo o dia certo. Faz 4 anos que ele está aqui. Mês atrasado, a documentação dele já está em andamento. Então, nós não devemos desistir. E todas as pessoas que batiam o olho nele falavam que era morte. Só que o meu Deus, ele me deu sabedoria para que o meu filho hoje está aqui cortando o cabelo em uma vida de bênção. Então, eu precisava, eu sei que fica um pouco longo, é difícil para vocês assistir um vídeo longo, porque todo mundo tem os seus afazeres, mas eu precisava de falar isso. Não te preocupa, Sueli, continua orando, pede a Deus para te mostrar o que você pode fazer para ajudar a salvar a vida do seu filho. Nós não podemos desistir. Quando nós entramos numa batalha, nós entramos com o nosso Deus, e o nosso Deus, ele nos capacita, nos dá todas as armadura para que nós possamos combater toda a fúria do mal que vem na nossa casa, na vida dos nossos filhos e na vida da nossa família e às vezes até na nossa vida. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. E olha para vocês verem, Salmo 91, do 1 ao 3. Olha o que o Senhor fala. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, pode descansar, pode agir da forma, pede ao Senhor Jesus Cristo para te mostrar o que você pode fazer para ajudar o seu filho. Que Deus, ele mostra. Então, eu quero falar com vocês que não desista. Olha para vocês verem, uma vez, Deus mostra, uma vez, eu estava na igreja, já estava saindo. Eu era obreira ali naquela igreja. E quando eu estava saindo, o pastor foi tocado pelo Espírito Santo e falou: obreira Edna, unge os degraus da escada da sua casa, porque o diabo, ele armou um laço para tirar a vida do seu filho ali. E eu vou mandar 2 obreiros para poder ir lá, ungir aquilo ali e repreender o espírito da morte da vida do seu filho.
porque o meu filho estava, só Jesus me arrancou muitas lágrimas. Mas só que o meu Deus era maior do que tudo aquilo. Enquanto eu estava trabalhando para o Senhor, Ele estava trabalhando para os meus filhos. Porque eu estava envolvida na obra do Senhor e o Senhor cuidando do meu filho, livrando ele, colocando ele na sombra do Onipotente. E Ele vai fazer isso com a vida não só do meu filho, porque eu não sou melhor do que ninguém, com a vida daqueles que oram, buscam e pedem ao Senhor para dar sinais, para mostrar tudo aquilo que está encoberto, que Deus mostra. Olha para você ver como que Deus mostra. E foi esses 2 obreiros lá, ungiu, oramos, repreendemos. E eu sentia, toda vez que eu passava naquele rumo, debaixo da escada tinha um lugar escuro que me incomodava, tinha alguma coisa, era Deus me mostrando que aquela escuridão era o espírito da morte. Então, Deus, Ele mostra. Nós temos que estar atento àquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. E assim, ungiu, orou, daí uns 3 meses mais ou menos, chegou 2 rapazes, um estava até de tornezeleira, quase 2 metros, e o outro mais baixo. Era umas 7 horas, tinha uma amiga minha lá comigo, de repente o portão bateu. Quando o portão bateu, como eu já sei como meu filho era, eu falei com ele, falei, olha, Marcos, antes de abrir o portão, pergunta quem é. Ele não deu ouvido. E ainda minha amiga falou, escutou sua mãe, Marcos? Pergunta quem é, mas só que ele chegou lá, era um corredor longo, lá em cima, ele chegou lá, abriu o portão. Quando ele abriu o portão, eram 2 rapazes. E aqueles 2 rapazes puxou ele pelo braço. Quando ele começou a gritar, eu só falei, Jesus, tem misericórdia do meu filho. Eu falei em alta voz. E a namorada dele estava na sala. Porque eu não tive forças. Eu fui até no meio do corredor e não tive forças para continuar. A namorada dele foi lá e ele lutando. E os caras, um deles tinha quase 2 metros de altura. E ele lá lutando. E aí a namorada dele chegou lá e ela também teve força. Você vê que quando eu gritei aquilo ali, o Senhor Jesus Cristo, Ele colocou as mãos dele, gente, porque eram 2. E o meu filho, ele é pequenininho. Meu filho deve ter 1,60 m e pouco. Ele é pequenininho. Os caras, um deles era de quase 2 metros. Então, a gente sabe que Deus, Ele dá sinal. A gente sabe que Deus, Ele envia os anjos. Essa menina correu lá e ajudou o meu filho a fechar o portão. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Deus, Ele mostra. Deus, Ele envia anjos de Deus para poder te avisar. Como Deus usou aquele pastor para me falar que era para ungir as escadas, porque o espírito da morte estava ali. E toda vez que eu passava ali, não sou eu, a namorada dele chegou a ver demônios debaixo da escada. Você vê que ali estava grave. Mas só que o nosso Deus, ele é muito maior do que qualquer fúria de Satanás. E hoje meu filho está aqui na Europa, um grande cabeleireiro, não para minha glória, mas para que eu venha dar testemunho. Para você, mamãe, que às vezes está tão desanimada com o seu filho, não desanima, paga preço. Vê se o seu filho quer ajuda. Como o meu filho, foi difícil para ele poder querer ajuda. Porque quando está ali no meio, no bolo daqueles falsos amigos, é muito difícil. Só que nós que temos um Deus, Deus, Ele não deixa nós enganados. Deus, Ele me mostrava tudo aquilo, até os lugares onde meu filho estava, eu ia buscar ele porque Deus me mostrava. O nosso Deus, Ele é fiel. E vamos continuar aqui nessa meditação de Salmos. Hoje eu trouxe Salmos primeiro para que vocês venham meditar, porque Deus fala tremendamente através de Salmos primeiro. E é o que Ele vai fazer na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que crê e medita e tem uma conexão com o nosso Deus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu vou deixar aqui para vocês o vídeo anterior para que vocês venham assistir. Vou deixar aqui na tela final, ok?